Olá, está no ar MP Cidadão. E no programa de hoje você vai ver como funciona o Laboratório de Análise de Orçamentos e Políticas Públicas, o LOP, do Ministério Público aqui do Rio de Janeiro. E tem o quadro Minuto MPRJ também. E ainda na segunda parte daquela entrevista que você assistiu aqui na semana passada sobre regulação. Está no ar para todo o Brasil, MP Cidadão, o Ministério Público mais perto de você. O Laboratório de Análise de Orçamentos e de Políticas Públicas, o LOP do MPRJ, tem por finalidade, entre outras funções, instrumentalizar os órgãos de execução do Ministério Público em sua atuação extrajudicial e judicial, decodificando dados orçamentários, apontando possíveis violações às leis orçamentárias e à lei de improbidade administrativa. O LOP faz o monitoramento e análise do orçamento público do Governo do Estado e dos 92 municípios do Rio de Janeiro. Aqui é um modelo de análise que a gente faz. Essa análise é uma análise tanto vertical quanto horizontal. A gente trabalha verificando, nesse caso aqui em tela, é a execução do orçamento do Estado do Rio de Janeiro. Então eu tenho aqui de 2015 a 2018, todos os exercícios fechados, mas não é só isso, porque a gente também vê a despesa na sua composição e na sua movimentação. Então, por exemplo, nesse gráfico, a gente consegue ver que o exercício de 2018 foi o único exercício onde a arrecadação, que é a linha azul, superou a liquidação. Aqui é um exemplo também do que a gente faz, que já é a mesma análise, só que com outra lente. Então, aqui eu estou vendo o elemento do gasto. Então, eu tenho o exercício mais claro 2015, mais escuro 2018 e como esse gasto foi composto. E fique agora por dentro do que foi destaque no site do MPRJ. É com você, Renata Leonardo. Olá, José Fernandes. Vamos ao primeiro destaque do site do MPRJ. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, por meio do Grupo de Atuação Especializada em Meio Ambiente, o GAEMA do MPRJ, assinou um termo de repactuação de mediação com a SEDAI, que é a Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro, para a execução de medidas que compõem o Programa de Despoluição da Baía de Guanabara, o PDBG. O termo prevê 5 grandes intervenções por parte da SEDAI, que devem beneficiar diretamente ao menos 720 mil pessoas que vivem nos municípios de Nova Iguaçu, São Gonçalo, Duque de Caxias e Rio de Janeiro. Dentre as intervenções destacam-se a complementação da implantação da rede coletora do sistema Sarapuí, a requalificação da estação de tratamento de esgoto de São Gonçalo, a implementação do sistema Paquetá, o sistema de esgoto sanitário Pavuna e a finalização das obras dos reservatórios Lote 15, Olavo Bilac e Retiro Feliz. A SEDAI também se compromete a garantir os recursos orçamentários necessários para garantir a execução do cronograma das obras. Zé, em menos de 3 meses, esse é o segundo acordo firmado pelo GAEMA do MPRJ com a finalidade de avançar as obras de despoluição da Baía de Guanabara e o programa de saneamento ambiental dos municípios no entorno da Baía de Guanabara. Agora, para finalizar, o MPRJ, por meio do Grupo de Atuação Especializada em Educação, o GAEDUC aqui do MP, ajuizou uma ação civil pública com pedido de tutela de urgência para que o município de Rio Claro garanta o acesso à educação às pessoas com deficiência no sistema educacional inclusivo, atendendo ao proposto na meta 4 do Plano Nacional de Educação, o PNE. E você aí de casa, não deixe de acessar o site do MP aqui do Rio e de nos seguir nas nossas redes sociais. José Fernandes. Obrigado, Renata. E agora a gente vai fazer um pequeno intervalo, mas você não saia daí porque a gente volta já já com o MP Cidadão.
E nós estamos de volta com o nosso MP Cidadão e o tema hoje é saúde. O tema hoje ele transcende aqui o estado do Rio de Janeiro, porque a gente está tratando dessas questões aqui, mas você que está no Brasil inteiro vai se interessar pelo nosso tema de hoje. Hoje é o segundo programa que a gente dá continuidade e eu recebo aqui no estúdio a doutora Márcia Lustosa, ela que é coordenadora do CAU Saúde do MP do Rio de Janeiro, e a doutora Kitty Crawford, ela que é assessora técnica da Secretaria de Saúde aqui do Estado do Rio de Janeiro também. Bom, eu queria retomar algumas questões que a gente abordou, assim, en passant no programa passado, que é como que o Ministério Público, ele está ajudando que esse sistema ele se aperfeiçoe. Bem, como eu havia comentado, os promotores eles trabalham basicamente cobrando no âmbito da tutela coletiva, né? Eles trabalham basicamente fazendo com que os gestores implantem a regulação em todos os seus âmbitos para que efetivamente o cidadão possa ter acesso a todos os serviços de saúde existentes no sistema via atenção básica, via unidade básica de saúde. Então, além disso, há também um trabalho no MP para cobrar dos gestores que deem transparência a essa regulação. Então, no município do Rio, a gente já tem isso acontecendo, sendo ampliado, já existe um portal da transparência, onde o cidadão pode acessar e verificar a sua colocação nas filas, né? Mas muitos municípios não têm essa realidade. Então, existe até um projeto de lei tramitando para ver se torna obrigatório no estado todo essa transparência, que é algo que vai acabar puxando. Para você ter transparência, tem que ter a regulação implantada. Uhum. Então, a cobrança no âmbito da tutela coletiva é nesse nível de implantação e fiscalização. Uma vez ela implantada, ela está funcionando bem. Está havendo ainda algum mecanismo de fura-fila? Eu queria tocar depois no Poder Judiciário também, como é que ele atua nessas questões, mas eu queria voltar para a doutora Kitty, perguntando se o tempo de espera do cidadão comum, ele diminuiu, como é que está essa situação hoje? A regulação existe para tentar adequar a demanda com a oferta. Se eu tivesse 10 pacientes precisando de um determinado procedimento e tivesse 10 vagas, não teria por que ter regulação. Então, hoje, a regulação tenta dar prioridade para aqueles pacientes que têm maior urgência e, quanto a isso, vem sendo feito todo um trabalho de classificação de risco, tanto na unidade, e o regulador, quando pega aquele caso, ele avalia toda a sua inserção, avalia, às vezes, exames que estão inseridos, e aí sim ele faz uma nova reclassificação de acordo com a urgência daquele caso. A proporção de tempo de espera vai aumentar ou vai diminuir de acordo com a oferta de serviços. Se eu tenho mais unidades prestando aquele serviço, o tempo de espera tende a diminuir. Se por algum motivo quebrou um aparelho ou fechou algum serviço, o tempo de espera tende a aumentar. A regulação, na verdade, ela é um termômetro. Ela só vai dosar isso. Não é ela quem vai fazer aumentar ou diminuir o tempo de espera. O que a regulação pode fazer é dar acesso prioritário a quem de fato tem maior gravidade. Como é que funciona na prática? O cidadão, o paciente ou interessado, ele recebe uma espécie de senha e por aí ele acompanha como é que está o cronograma para ele? Vai depender do sistema que é utilizado na regulação de cada município. Normalmente, quando o paciente é inserido, ele acaba recebendo um número de identificação, que é o ID, que comprova a sua inserção naquela regulação para aquela especialidade. Né? Eu fui inserida para uma consulta em cardiologia, eu não posso, amanhã ou depois dei uma topada, preciso de ortopedia, eu não posso usar aquele meu ID, eu tenho que entrar novamente. As filas de espera por especialidades, elas são separadas e elas caminham separadamente, até para que a gente tenha uma igualdade de acesso para todo mundo. Doutora Márcia, Poder Judiciário, nós sabemos que diante das carências que são históricas aqui no Brasil, muitas vezes a pessoa é compelida a procurar a justiça para tentar resolver uma questão.
como é que o Poder Judiciário está lidando com esse sistema que obriga agora que haja uma lógica, haja um cronograma, né? Essa questão da judicialização da saúde, tanto no que se refere a medicamentos quanto a procedimentos, cirurgias e tal, é um movimento que só cresce, né? A gente sabe, isso está nos jornais sempre. E teve fases, né? No início desse movimento, os juízes, os promotores, a tendência em geral das pessoas era sempre diante de um caso em que você não tem muita documentação e você tem um possível risco à saúde de alguém ali, né? Algum agravo maior acontecer e tal, ninguém quer, em última análise, ter a responsabilidade de carregar consigo uma decisão que trouxe um agravo na situação de alguém ou até a morte daquela pessoa. Então, não se tinha muito essa preocupação da questão da regulação. Como é que está isso? Esse paciente está regulado? Será que no estado todo ou no município, no âmbito em que está sendo pedido esse serviço, tem alguém na frente dele? Não se tinha essa preocupação. Agora, de um tempo para cá, né? Os juízes, promotores, defensores estão se apropriando desses conceitos e dificilmente sai uma decisão sem que o juiz saiba, porque se assessorou tecnicamente com o seu núcleo de aconselhamento técnico. Dificilmente um promotor vai se manifestar no sentido de que aquela demanda que está sendo trazida seja atendida a qualquer preço. Sim. Sempre certo, se vai ter... sempre há exceções, né? Porque a gente pode estar diante de um caso que há um tempo a se fazer uma interferência. Se realmente o caso justificar essa urgência toda, aí sim. Mas é muito difícil que a gente, num plantão noturno, por exemplo, tenha à mão todos esses elementos. Inclusive, só seria possível se o juiz tivesse acesso ao sistema de regulação, né, em tempo real. Dificilmente ele vai poder decidir completamente embasado. Então, assim, na verdade, isso é uma coisa complexa mesmo e os juízes, promotores e defensores estão se apropriando desses conceitos e decidindo de forma mais justa. A gente poderia dizer que o paralelo é próximo da concessão do habeas corpus, por exemplo. O juiz, quando ele vai conceder um habeas corpus, ele também tem que levar em consideração certos elementos para ter uma decisão embasada, senão ele corre o risco realmente de autorizar que algum paciente fure a fila, porque ele pode estar autorizando ou determinando que um paciente que não tem uma gravidade que justifique isso, que ele seja atendido na frente de todo mundo. Então... Gente, olha, o programa está muito bacana, a gente vai fazer agora um pequeno intervalo, você não saia daí, porque tem mais coisa interessante no outro bloco, tá bom? Até já! E nós estamos de volta com o nosso MP Cidadão e o tema hoje é saúde, muito importante. Doutora Kitty, a gente estava falando aqui em critérios, né, sobre quais são prioridades, como é que isso pode ser considerado uma situação que deva estar na frente da outra e por aí vai. E nós temos casos que normalmente são os que chamam mais atenção, quando a gente lida com crianças e idosos. Como é que ficam os critérios em relação a esse tipo de paciente? Na verdade, eles continuam basicamente o mesmo que para todos. É claro que quando a gente fala de criança em especial, a gente tem um olhar mais maternal, né? Uma situação mais de apego. Mas o critério do regulador tem que ser o mesmo. Eu vou te dar um exemplo que vai até em complemento à sua pergunta para a doutora Márcia em relação às ordens judiciais. É comum a gente receber, às vezes, ordens judiciais para cirurgia cardíaca de criança. Normalmente, essas crianças já estão com a regulação, já estão na nossa fila, mas tem o critério. Como é uma vaga cirúrgica, se eu encaminhar uma criança que não está apta à cirurgia, eu vou prender esse leito por mais tempo e vou impedir não só que essa criança seja operada, quanto que outras crianças também que possam ser operadas. Então, um dos critérios, além da gravidade, além da desassistência, é que a criança esteja apta ao procedimento cirúrgico, para que ela possa ser transferida, operada, estabilizada e retornar à origem.
porque assim eu consigo operar mais crianças no mesmo leito, no mesmo espaço cirúrgico. Com relação a idoso, às vezes é muito comum a gente receber ordem de internação para UTI de paciente idoso já em fase terminal e de vaga de UTI. CTI e UTI são vagas para pacientes críticos, aqueles pacientes que estão instáveis por qualquer motivo e que precisam ser estabilizados. O idoso ou um paciente terminal, ele precisa sim de um cuidado especial e de um olhar mais atento da equipe médica e um suporte maior. Mas ele não precisa necessariamente de um leito de UTI, que não é destinado para esse tipo de atendimento. Então, ele precisaria de um leito de unidades especiais, com uma atenção de equipe mais voltada para ele do que uma enfermaria, mas não um leito de CTI. Doutora Márcia, é um sistema bastante complexo, né? Porque a gente está lidando aí com variáveis muito grandes, né? O que precisa para o sistema ficar melhor? A gente precisa de mais tecnologia, precisa mais investimento? O que precisa para a gente não ter ainda tantos gargalos que ainda prejudicam tantas pessoas? Na verdade, a principal questão não é o sistema. Os sistemas até não são, por exemplo, o CISREG, né? Ele tem falhas, essas críticas são conhecidas em âmbito nacional, porque a versão do sistema que roda atualmente é uma versão disponível para todos e todos têm críticas e há notícias de que o Ministério da Saúde está desenvolvendo uma versão melhor. Então, mas a questão não é tanto o sistema, a questão é que realmente a gente precisa de mais ofertas de serviços de uma maneira geral, a gente nunca vai poder fugir disso. Como a doutora Kitty falou agora há pouco, né, no outro bloco, a regulação, ela torna o acesso mais equânime, ela permite a gestão enxergar o que está faltando, mas uma vez que ela identificou aquelas falhas na oferta, ela tem que implantar isso, ela tem que aumentar o número de leitos, ela tem que aumentar a oferta de consultas numa determinada especialidade onde a fila está muito grande. Talvez a solução não esteja nem no sistema em si, mas na situação anterior, né? Situação pré-existente. Por exemplo, falta de saneamento básico, falta de vacinação, falta de educação. Porque se a gente não tem tratada, né, a base, a estrutura da sociedade, ela adoece e vai bater lá na doutora Kitty. Com certeza. Exatamente. Isso é perceptível no cotidiano ou estou viajando aqui, doutora Kitty? Não, isso é bem... quando a gente olha o estado como um todo, a gente consegue identificar sinais pontuais em determinadas regiões. Uma região vai ter maior demanda para procedimentos dialísticos, a outra tem maior demanda para procedimentos vasculares, porque são pacientes diabéticos, de uma zona mais rural, que a atenção básica não chega, não consegue tanto prevenir, e aí chega um pedido maior para amputação. Você tem determinada situação onde o risco de crianças prematuras é maior. Então, você consegue observar, quando você avalia o estado como um todo, essa sazonalidade em função da desassistência que existe dentro das regiões. A regulação, na verdade, ela não acontece na central de regulação. A regulação, ela começa na atenção básica e vai terminar na atenção na unidade que executa aquele trabalho. Perfeito. Olha, gente, teríamos muito mais questões a tratar no programa de hoje, mas infelizmente o nosso MP Cidadão fica por aqui. Eu quero mais uma vez agradecer a promotora de justiça, Márcia Lustosa, ela que é coordenadora do CAU Saúde do Ministério Público aqui do Rio de Janeiro, e a doutora Kitty Crawford, ela que é assessora técnica lá na Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro. E eu convido a você a ingressar em todas as redes sociais do Ministério Público do Rio de Janeiro, entrar no site, no portal, no YouTube e rever nossos programas, divulgar para os seus amigos, porque aqui a gente sempre está discutindo cidadania. Eu fico por aqui mais uma vez, um grande abraço e até o nosso próximo programa. Tchau!